Que bom que você está conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Bíblia hoje é a Bíblia para os nossos dias, a Bíblia aplicada ao nosso viver diário. A Bíblia é importante, é interessante para aquele que a estuda, pelo fato de que a Bíblia tem uma palavra viva e eficaz para todas as épocas e todas as gerações. E o nosso assunto hoje é: você já caiu em si mesmo? Você já caiu em si mesmo? Olha, quando nós olhamos o ser humano que passa por esta caminhada do viver, muitas vezes, muitos desses seres humanos passam a vida inteira sem ter um momento na sua vida em que caem em si mesmo, ou seja, fazem um mergulho no seu interior para saber se o caminho da sua vida é correto, se as suas atitudes, se as suas decisões são corretas também. E por isso, cair em si mesmo é aquele momento em que a pessoa reflete e aquele momento em que a pessoa descobre uma nova maneira de ser e uma nova maneira de viver também. Às vezes é por uma reflexão filosófica profunda, uma reflexão sobre a existência, e a pessoa desperta e acorda para o fato de que estava vivendo uma vida não muito correta e daqui para frente ele toma uma nova decisão. Também esta decisão, este insight, este momento acontece por uma experiência amarga. E a maioria das vezes essa experiência vem através de uma experiência amarga da vida, quando a pessoa vai reconhecer que essa pessoa precisa tomar uma atitude na sua vida. Nós temos nas Sagradas Escrituras uma passagem muito conhecida, você conhece. Todos nós conhecemos esta passagem porque essa história bíblica fala um pouco de cada um de nós. Nós não sabemos o nome desse personagem, não sabemos a sua idade, não sabemos qual era a sua cidade, mas todos conhecem a história do filho pródigo. Pródigo é aquele que gasta, aquele liberal que gasta muito, não levando em conta o sacrifício daquele dinheiro, o quanto custou e como é difícil a pessoa buscar recuperar aquilo que a pessoa perdeu. Eu leio a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 15, e lá no verso 17 diz a seguinte expressão, que é o tema do nosso estudo nesta oportunidade. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Foi um momento em que este jovem, porque tinha papai, tinha mamãe ainda, com certeza era bastante jovem, ele caiu em si mesmo. Foi uma decisão fruto do reconhecimento de que ele havia então falhado. A experiência amarga o atingiu em cheio e esse jovem então tomou uma decisão a partir daí. A história bíblica nos diz que este jovem saiu para a grande cidade deixando seus pais, que ficaram muito tristes, com certeza, pela saída daquele jovem. Não foi uma saída assim repentina, certamente ele vinha falando para papai, para mamãe, que ele queria sair daquele trabalho, queria sair da sua casa e queria ter uma experiência nova lá na grande cidade. E com certeza os pais já viam que iriam perder o seu filho por um grande tempo. Pela experiência dos seus pais, eles ficavam preocupados com essa possibilidade
E essa possibilidade chegou, infelizmente chegou. Chegou aquela madrugada da despedida, todos acordaram muito cedo, e aquele jovem chegou para os seus pais, lá cedinho ainda, o sol, não é? Estava começando a surgir, e o café muito cedo pela manhã, lá na roça, lá na fazenda, e então aquele menino, aquele jovem, estava pronto para partir. Certamente a tristeza presidia aquela mesa. A mamãe triste, servindo o café, cabisbaixa, calada. O pai desse jovem também, calado, triste, ali à mesa. E aquele jovem estava resoluto, decidido a sair, deixando o seu papai e a sua mamãe. Chegou o momento, ele foi embora, se despediu dos seus pais e foi para a cidade grande e levou muito dinheiro, o dinheiro do esforço do seu papai, da sua mamãe. E diz a palavra de Deus que lá na cidade grande, ele começou a gastar dinheiro, era o pródigo, o gastador, não é? Enquanto o ser humano tem muito dinheiro, ele é o bom camarada, né? Todo mundo o abraça, ele é o famoso, todos dão gargalhadas com as suas piadas, mesmo que sejam sem graça, mas todos dão grandes risadas e batem no seu ombro dizendo: você é um camarada muito legal. Mas isso acabou o dinheiro, ele gastou tudo, não tinha mais dinheiro nenhum, o dinheiro se foi e os amigos também se foram, ele ficou sozinho, até que conseguiu um emprego para cuidar de porcos. Todos nós sabemos muito bem essa história. Foi ali, cuidando dos porcos, que esse jovem caiu em si mesmo. Ele começou a recordar o tempo que ele tinha com seu papai, com a sua mamãe, lá na fazenda. Os empregados viviam muito bem, tinham pão, tinham tudo, e ele, como filho, estava padecendo por uma decisão errada na sua vida. Muitos de nós já tomamos decisões erradas, nem todos acertam o tempo todo, mas tem o dia, há um momento de um mergulho introspectivo lá dentro do coração, lá na alma, no interior, onde a pessoa vai reconhecer os seus erros e vai buscar então uma mudança de vida. E lá ele cuidando dos porcos, diz a Bíblia, esse jovem caindo em si, ele começou a pensar em tudo isto. E ele disse para ele próprio a seguinte expressão: eu vou me levantar daqui, vou ter com meu pai e vou dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha, quando a pessoa cai em si mesmo, alguma coisa tremenda acontece. Quando é sincero esse reconhecimento, quando a pessoa chega a essa conclusão: assim não dá, assim eu não posso continuar, eu sei o que é ser feliz, eu já tive tantas coisas, eu não posso suportar essa circunstância na minha vida, eu vou me levantar e irei ter com o meu pai. E lá eu vou dizer para o meu pai que eu pequei, que eu errei, e eu tenho certeza que meu pai vai me entender e que meu pai vai me aceitar novamente, mesmo estando errado, mesmo tendo falhado com ele e com a mamãe, mas eu sei, eu sinto que o meu pai vai me receber novamente. Assim acontece. Quando esse cair em si mesmo é real, é verdadeiro, é sincero, a pessoa não fica onde está. A pessoa se levanta. Primeiro precisa cair em si mesmo, para depois levantar-se verdadeiramente e tomar uma decisão firme. E a palavra de Deus diz que ele foi para encontrar-se com seu pai, retornando para a casa paterna. Então, cair em si, levantar-se e ir. Isso é para você também. Se você está vivendo momentos em que precisa tomar uma atitude, você não vai conseguir tomar essa atitude
se antes não mergulhar no seu interior e reconhecer que você precisa tomar uma atitude para poder se levantar. Levantar-se primeiramente por dentro e depois levantar-se fisicamente e fazer aquilo que é preciso ser feito. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem então foi ter com o seu pai. Quando o seu pai o avistou à distância, porque o seu pai o esperava constantemente, diariamente o papai levantava-se cedinho e começava a olhar para o horizonte, para esperar o seu filho chegar. E esse dia aconteceu, porque o papai, pela experiência da vida, sabia que o seu filho iria padecer necessidade, mas um dia voltaria para casa. E diz a Bíblia que o seu pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, e recebeu, acolheu novamente na casa paterna. Que história linda esta, desse homem, desse jovem que caiu em si mesmo e levantou-se para buscar e reaver e ter novamente todo aquele tempo de comunhão com a sua casa, com seu papai, com a sua mamãe. Você precisa também observar essa história e você precisa também, na sua vida, estar pronto para tomar decisões importantes. E sempre quando o homem examinar o seu interior com sinceridade, ele vai tomar decisões seguras para prosseguir também. Sabe por quê? Deus Pai, que é o nosso Pai Celestial, Ele sempre nos espera, Ele sempre nos aguarda. Ele está sempre pronto para correr em nossa direção, nos receber, nos acolher, nos dar o beijo bendito do perdão, o beijo bendito da aceitação e nos receber novamente. O Pai Celestial vai nos dar uma nova oportunidade para trabalharmos, para servirmos com prazer, não pensando em escravidão e nem trabalhando como servos, mas como filhos amados, nós que fazemos parte daquela casa. Por isso, há coisa de valor esperando por você, há princípios, há valores eternos que estão reservados para você. Não é para vivermos uma vida longe de Deus, não é para vivermos uma vida colocando a nossa esperança no dia de amanhã e nas companhias que nós temos. Não, nós dependemos de Deus e o homem só será completamente feliz quando estiver servindo ao Senhor, quando retornar à casa paterna, quando retornar ao lar e viver experiências maravilhosas com Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Pai, abençoa a vida desse jovem, desse senhor, dessa senhora, também desse menino, Senhor, dessa menina, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, e nós precisamos, ó Pai, mergulhar dentro de nós, para poder perceber que nós temos diante de nós sempre a boa expectativa, a grande possibilidade de uma mudança para melhor. Eu oro em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida e que você tenha coragem para tomar decisões importantes, e tudo que diz respeito ao Senhor é importante para você.